Deixa aí. Deixa quebrar. Boa noite, Eimar. Boa noite, Luiz. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom com você? Estou bem, graças a Deus. Que bom. Felicidade tê-lo conosco, fazendo a nossa explanação da noite. E nós já estamos no nosso horário, né? Sim, Pontualmente no nosso horário, muito bom. E aí eu convido, eu separei para a gente poder fazer a leitura preparatória, o livro Agenda Cristã. Tudo bem, Eimar? ótimo. Fique à vontade. Perfeito. Então, faremos a leitura do livro Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição é a de número 17. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Muito Assim bem, seja. com essa leitura, então, nós agradecemos a presença do Eimar, que Jesus e os amigos espirituais possam intuí-lo, possam auxiliá-lo na explanação do dia, trazendo conforto, trazendo amparo para os nossos corações e pedindo a Deus que abençoe a todos que nos rodeiam, abençoe a todos que estão passando por dificuldades neste momento, que possam ser amparados e iluminados em nossa oportunidade de trabalho no bem com o poder da oração. Que Jesus nos ampare, que assim seja. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, meus amigos. Hoje nós temos o prazer de ter nosso companheiro Eimar Rocha do Nascimento, né? Fazendo a explanação para a gente com o tema No Mundo Tereis Aflições. Tenho certeza que vai ser muito bom. Eimar, eu vou sair da tela para você poder ficar à vontade e ao final da reunião, eu volto para a gente poder fazer o encerramento, os agradecimentos, e deixo você, então, à vontade para poder usar o púlpito da internet para que todos possam se agraciar com suas palavras. Muito obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes nesse ambiente virtual, no qual é nos dado a possibilidade de estarmos juntos, unidos no coração, uma boa noite. Em primeiro lugar, agradeço imensamente pela oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui compartilhando os ensinamentos do nosso querido Mestre, Jesus, e pedindo a Ele e à espiritualidade superior, os mentores da casa, Clara de Assis, para que nos intue, nos ampare durante esse processo que estaremos aqui, compartilhando um pouco dos ensinamentos que o Mestre deixou para nós, através da doutrina que nos consola, a doutrina espírita. Então, meus irmãos, essa noite
temos um tema que está baseado exclusivamente numa assertiva que Jesus nos trouxe. Não é uma orientação, não é uma parábola ou um ensinamento, como o mestre sempre trouxe para todos nós, e sim uma assertiva. Uma frase muito curta que está gravada em João, capítulo 16, no versículo 33 especificamente, e que ele fala: no mundo tereis aflições. Então, ele não está, neste momento, nos orientando, e sim afirmando. E essa afirmativa, ela nos traz algumas reflexões que no passado, diversas filosofias religiosas vinham interpretando e trazendo para todos nós, à luz das suas interpretações, algumas instruções. Mas, aqui neste momento e nesta noite, nós queremos, particularmente, trazer essa assertiva de Jesus à luz da doutrina que nos consola, a doutrina dos Espíritos, através de algumas passagens que estão escritas no Pentateuco e algumas reflexões que faremos a partir daí, então. Na assertiva de Jesus, nós temos duas palavras que são muito importantes para que a gente possa, nesta noite, compartilhar estes conhecimentos e essas dissertações que iremos fazer. A primeira palavra é mundo. Então, no mundo tereis aflições. E a segunda palavra, aflições. São duas coisas que, para que possamos entender e compreender o que Jesus quis nos trazer a reflexão, tentaremos esmiuçar, trazer um pouco mais, né, alinhados àquilo que nós temos estudado, naquilo que nós temos aplicado em nossas vidas encarnados enquanto cristãos. E também alguns irmãos que, com certeza, mesmo desencarnados, estão conectados conosco nesta noite e também beneficiarão dessas reflexões. Mundo. Quando Jesus fala mundo na assertiva, nos remete imediatamente ao nosso planeta Terra. Esse planeta querido, amado por todos nós, que nos oferece tudo o que precisamos para vencer as nossas experiências enquanto encarnados. E alguns irmãos também enquanto desencarnados, que ainda pertencem à psicosfera desse planeta e por necessidades estão ligados a essa psicosfera. Temos aí uma quantidade enorme de irmãos, almas encarnadas ou desencarnadas, que fazem parte, não é, desse planeta nosso, no qual estamos habitando, principalmente nós encarnados, na sua crosta. Mas existe uma outra interpretação. Existe uma outra forma de olhar esta palavra também, que de uma forma ou de outra irá refletir em nosso planeta, irá refletir na psicosfera a qual me referi há pouco, que é o nosso mundo interior. Este mundo no qual estamos mergulhados 24 horas do nosso dia e assim sucessivamente, que é o mundo que construímos com as nossas experiências, nossos sentimentos, as nossas sensações, pensamentos, emanações fluídicas a partir dos nossos corpos físicos e suprafísicos. E como tudo é energia, a emanação energética que sai a partir de cada um de nós
partir de cada um de nós, no sentido de podermos compor a psicosfera do planeta. Quando falamos em regeneração, estamos falando disso também. A regeneração interna, que nos trará, no futuro bem próximo, acreditamos isso, né, a regeneração desta psicosfera. Se formos pensar no mundo regenerado, é a mudança da psicosfera, eliminação das energias deletérias, das energias malsantes que estão nos atingindo direta ou indiretamente em nossa existência. Então, existem duas interpretações para esse mundo: é o mundo exterior e o mundo interior, em que nós precisamos entender e compreender exatamente o que significa. E a outra palavra são as aflições. São condições que nos são trazidas e que nos trazem a chamada aflição. E mais na frente iremos falar um pouco mais sobre esse sentimento. Muito bem. Então, para que a gente possa iniciar, focando especificamente na palavra mundo, vamos remeter ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, que tem por título Há muitas moradas na casa de meu Pai, uma assertiva, né, uma orientação, uma instrução de Santo Agostinho. E que ele fala para nós, para que possamos entender e contextualizar exatamente o que nós estamos falando, a Terra é um exemplo de mundo expiatório. Ele começa assim: cuja característica comum é servir para resgatar as culpas dos espíritos rebeldes. Ora, veja bem, ele está falando do nosso planeta, e que é um exemplo de mundo expiatório. E a característica comum deste mundo expiatório é o resgate. Resgate de quê? Das culpas. Culpas de quem? De nós, espíritos rebeldes ainda, que estamos convivendo e vivendo aqui neste planeta. Então, aqui cabe uma pequena explanação a respeito desta assertiva, dessa passagem aqui que Santo Agostinho nos coloca. Em diversos momentos de nossas encarnações e reencarnações, enquanto vivemos mergulhados na filosofia de algumas doutrinas, principalmente a doutrina católica, aprendemos em alguns momentos e até apreendemos também que nós estamos aqui como pecadores e temos que pagar nossos pecados. E isso faz parte, inclusive, muito fortemente ainda da consciência coletiva da humanidade. Haja visto a quantidade de doenças psicossomáticas que existem por conta dessa culpa, dessa carga que recebemos e assimilamos também essa culpa. Mas aí é a questão da informação. Aqui, Santo Agostinho, ele desconstrói, né, essa condição, quando ele fala que nós estamos aqui para servir e resgatar as culpas. Olha só como é muito consolador. Servir para resgatar. Nós só vamos conseguir resgatar as nossas culpas a partir do serviço no bem. Muito, muito interessante essa visão que Santo Agostinho nos coloca. E aí ele continua ainda falando: exilados aqui onde? Neste planeta de provas e expiações ainda em processo de regeneração, visto que essas assertivas foram colocadas aí no século XVIII e ainda não existia essa condição que nós estamos vivendo agora. Então, exilados aqui, esses espíritos têm que lutar contra duas coisas. Ele cita aqui: a perversidade dos homens e os rigores da natureza. Isso são as duas principais dificuldades que nós, espíritos encarnados e alguns desencarnados também,
né, precisam lidar aqui neste planeta exilados. E o exílio significa presos, entre aspas, à psicosfera por conta das condições por nós mesmos criadas. Perversidade dos homens, ou seja, a preponderância e a reincidência do mal, gera uma psicosfera na qual nós temos que constantemente estar lutando contra isso. E o rigor da natureza, muito frio, muito calor, muita água, pouca água, né? Muito alimento, pouco alimento, mas também que não deixa de ser uma circunstância criada por nós, encarnados, enquanto exercemos a nossa ganância, nosso domínio de poder, né, devastando diversos ecossistemas e trazendo aí, então, a resposta natural sobre rigores. Aí, ele continua mais ainda. Trabalho difícil, duplo e difícil, ou seja, duas coisas que nós temos que fazer. Aí, que desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Veja bem, aqui nós estamos falando de duas qualidades que nós, enquanto encarnados, possuímos. O coração, que está ligado especificamente à questão dos sentimentos, e a inteligência, que está ligada especificamente à questão, né, da mente, processamento de informações, conhecimentos, para que se possa transformar em sabedoria, que é como fazer com que a informação e o conhecimento possa gerar benefícios para o maior número possível de pessoas. Sabedoria. E o coração, que é o sentimento, que vai emanar as energias benéficas que ficam à nossa volta e que impregnam todo o ambiente pelo qual nós vamos passando. Se nós conseguirmos trabalhar com os sentimentos para gerar, como somos fontes geradoras de energia, sentimentos puros, sentimentos bons, para gerar boas energias, obviamente impregnaremos essas energias ao nosso redor. Com isso estamos, como a beija-flor no incêndio da floresta, trabalhando para a regeneração da psicosfera do nosso planeta. Então, essas são as condições que nos fazem trabalhar constantemente e que nós denominamos dentro da doutrina espírita de reforma íntima. Então, com relação, inclusive, a essas duas condições que nos são exigidas, entre aspas, né, que são solicitadas, nós temos, então, o que nós chamamos de as duas asas, que Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, colocou para nós que as duas asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Como eu acabei de falar há pouco, amor, sentimento puro, o melhor deles. Sabedoria, a capacidade de transformar informações, conhecimentos em ações do bem. Cabeça, coração e mãos. Mãos que trabalham para o bem. Então, esse é o nosso maior desafio aqui, enquanto encarnado deste planeta. E aí, ainda continuando em relação à questão do nosso mundo, tanto o interior como o mundo exterior, aquele que nos cerca, e a psicosfera do planeta, e o planeta em si, seu ecossistema perfeito, né, como sempre diz a nossa querida irmã Caena, no livro Canção, Canção da Natureza, e que tudo funciona harmonicamente para nos atender da melhor maneira possível, né? Vamos relembrar algumas coisas ainda mais que vão nos levar a essa reflexão. Primeiro,
está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, no seu item 5, fala das causas atuais das aflições. Ele fala o seguinte, lá está escrito numa parte específica, eu pensei somente em uma parte para que possamos refletir sobre essas passagens que estão lá descritas. Não há falta alguma, por mais leve que seja, isso relacionado a causas atuais das aflições. Não há falta alguma, por mais leve que seja, que não acarrete consequências mais ou menos dolorosas. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma lei, a lei universal, a lei de Deus, a lei da causa e efeito. Ou seja, é uma falta cometida em algum momento por um de nós, qualquer um, todos nós, durante as nossas encarnações e reencarnações, e enquanto encarnados também, cometemos faltas. Tanto que Jesus, quando ele precisou não defender, mas pelo menos levar as pessoas a uma reflexão, ele falou, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Conhecemos bem essa passagem que fala da mulher adulta. Então, todos nós temos faltas. Cometemos faltas. Por menor que seja, maior ou menor, sempre cometemos faltas. Essas faltas podem acontecer por pensamento, por ação, por omissão, diversas maneiras, por diversas maneiras. E dependendo da gravidade, ela vai acarretar mais ou menos consequências mais ou menos dolorosas. Não é? E aí a gente está falando agora da nossa principal companheira, a nossa principal professora, a dor. É aquela que nos leva de volta para o caminho reto, enquanto estamos querendo buscar atalhos e desvios. Não é verdade? E aí, ainda continuando, neste mesmo capítulo, no item 7, temos aí causas anteriores das aflições. Onde essas causas, é uma parte só do parágrafo, que fala o seguinte: sofre aquilo que fez aos outros sofrerem, dando continuidade em relação às consequências. Sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado duramente ou com desumanidade. Se for orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas aí nesse caso, riquezas materiais ou até mesmo riquezas espirituais, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, e etc. Queria chamar a atenção somente para uma palavra que está sempre constante aqui nesse pequeno parágrafo, porque a gente olhando isso pensa assim, fiz alguém sofrer, obrigatoriamente tem que sofrer. Não. Não é isso, porque existe uma palavra que chama poderá, não é? Ele fala, se foi duro e desumano, poderá ser tratado duramente. E assim sucessivamente as outras condições que foram nos apresentadas. Esse poderá, ele tira a questão do determinismo, que a lei da causa e efeito, quando interpretada ainda adequadamente, nos remete a essa questão de que eu tenho que pagar o que eu fiz. Não, poderá. Poderá acontecer. Né? Ou não poderá, e a gente vai ver o que é que vai atenuar isso mais lá na frente. Porque no final aqui, ainda neste capítulo, no item 18, já lá quase no finalzinho, Lacordaire, o espírito protetor, que fala sobre o bem e o mal sofrer, lá no item 18, ele fala assim, Deus já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como também a recompensa será a resignação e a coragem.
E a gente pode acrescentar aqui também a vontade. Okay? Então, existe aí uma falta cometida, uma consequência que poderá ser mais ou menos dolorosa, e o consolo de que pagaremos isso, entre aspas, como eu falei há pouco, resgataremos isso de acordo com as nossas próprias forças e circunstâncias que vão nos ser apresentadas. Isso é muito consolador. Tira essa questão do pecado, da culpa, e que eu preciso pagar, não é verdade? E que isso leva muitas pessoas, às vezes, a condições difíceis de saúde física e até de saúde espiritual também. Para que a gente possa entender, aí neste caso entra a questão das provas e as expiações, que são duas condições que nos são oferecidas e que caracterizam, né, o planeta, conforme Santo Agostinho falou lá no começo para a gente. O que são provas? O que são provas? Provas são condições que nos são oferecidas. Lembrem-se, todos nós, quando encarnamos, necessitamos e precisamos de ter experiências na carne para podermos avançar espiritualmente. Sem experiências, nós estacionamos. Nós ficamos na mesma condição que estávamos anteriormente. E sabemos que o espírito ele não regride, ele estaciona. E às vezes por muitas encarnações. Às vezes por muitas encarnações. E o estacionamento ali, parado naquele momento de crescimento espiritual, ele se dá por não ter novas provas e vencer novas provas, para poder merecer cada vez mais provas, experiências, para poder sublimar aquilo que vai sendo lhe apresentado. Então, as provas, na grande maioria das vezes, e quase sempre, elas são escolhidas por nós. Quando estamos lá no nosso processo de planejamento reencarnatório, nos são apresentadas circunstâncias das quais precisamos buscar em experiência na carne para podermos, então, adquirir como dádivas espirituais, agregar ao nosso espírito. Não é? Então, são muitas provas. Prova da riqueza, prova da pobreza, né? Prova da paciência e diversas outras. São muitas provas que podemos e temos aí como escolher a cada encarnação quais nós vamos trabalhar durante aquela encarnação. E a outra condição são as expiações. Não é? As expiações, elas são também uma condição que nos são oferecidas, e essas condições, elas são trazidas até nós de uma forma um pouco mais compulsória. Elas nos são impostas. Porque as expiações são condições que nós vamos ter que também experienciar na carne, não é verdade? Enquanto encarnados, para podermos, muitas vezes, repetir as mesmas circunstâncias de uma prova na qual fracassamos, ou na qual não conseguimos ainda absorver a real essência de conhecimento espiritual daquela experiência. E aí são os impostos. Mas quem é que nos impõe isso? Somos nós mesmos. Quando nos são apresentadas no nosso processo reencarnatório, nós as escolhemos também. E chegamos aqui, encarnados, na nossa bagagem, com algumas provas e algumas expiações necessárias para nosso crescimento. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 920, ele faz aí uma pergunta que é importantíssima para nós entendermos exatamente essa condição que nós estamos colocando agora. E a resposta é muito mais elucidatória. Ele pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra?
Bom, todos nós conhecemos a resposta. Praticamente quase todos nós. O que é que os espíritos superiores respondem? Não. Não existe essa possibilidade ainda. Por isso que a vida encarnada foi dado como prova ou expiação. Prova ou expiação. Dele, porém, depende dele quem? De nós. De cada um de nós encarnados. Depende a suavização de seus males. Dos nossos males, daqueles que nós ainda precisamos sublimar. E ser tão feliz quanto possível na Terra. Olha que coisa bonita. Olha o consolo, mais uma vez, para nós. Para todos nós que estamos aqui, encarnados. E aí também alguns irmãos desencarnados que precisam se desvencilhar de alguns agrilhões, né, que ainda os mantêm presos a si mesmos. Não é verdade? Aí ele continua ainda, existe uma continuação para essa questão que acabamos de responder, que fala assim, o arrependimento. O que é o arrependimento? É um ato. É um ato consciente. É um ato de consciência, ou seja, você traz de dentro para fora. Só funciona se for assim. E fala assim, o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Primeiro passo para a regeneração. Não basta por si só o arrependimento não é o remédio, não é a solução. São precisas ainda mais 2 etapas depois do arrependimento. Se necessário, a expiação e necessariamente a reparação. Nós temos isso lá no livro Céu e Inferno, nos mostrando o caminho. Várias, né, questões que nos mostram esse caminho. Arrependimento sincero, de dentro para fora. Se necessário, expiação e necessariamente a reparação. Isso, sim, não é? Como está lá no livro Céu e Inferno, ele suaviza os travos da expiação. O arrependimento, ele suaviza os travos da expiação. Lembra-se lá atrás que nós falamos que poderá acontecer, poderá, sempre o poderá, o atenuante é esse aqui, é o arrependimento. No momento em que reconhecemos que cometemos uma falta, seja ela quão grave possível seja, e tivermos um processo de arrependimento de dentro para fora, no nosso coração, nós vamos suavizar os travos da expiação. Ou seja, pode ser até que nem haja necessidade de expiar por aquela falta cometida. Basta que haja o arrependimento. E isso abre a esperança e o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Porque se eu cometi uma falta, existe uma causa em mim que ainda não trabalhei, que ainda não consegui sublimar. E essa causa, ela só vai ser destruída quando eu fizer uma reparação, que é o que Jesus coloca como a segunda milha. Ele fala, caminha 1 milha com teu irmão, é a expiação. Caminha mais 1 milha, é a reparação. A primeira milha ela é praticamente obrigatória. A segunda depende da nossa vontade de caminhar junto com o nosso irmão, a segunda milha, que é a reparação. Exatamente isso. Okay? Então, aqui estamos falando exatamente com base no nosso Pentateuco sobre essa questão. Se nós não fizermos isso, ou seja, se nós não trabalharmos a questão da reparação, né, o perdão seria uma graça e não uma anulação da falta cometida. Olha, outra palavra importante que surgiu agora, perdão.
o exercício do perdão seria uma graça. Perdoar ou ser perdoado seria uma graça, e não uma anulação da falta cometida. Porque eu cometo a falta, o mecanismo é sempre assim. Eu cometo uma falta, me arrependo. Mas o arrependimento vem de quê? Do sentimento de culpa por ter cometido a falta. Reconheci que errei e entrei no sentimento de culpa. O sentimento de culpa me remete à necessidade do arrependimento sincero. Daí eu vou expiar ou não e depois eu vou fazer a reparação. Temos exemplos e exemplos de irmãos que vieram aqui encarnar neste planeta para cumprir reparações, como, por exemplo, o médico Seib, que descobriu a vacina, né, contra a poliomielite, na verdade, que ele, no passado, quem conhece a história dele, né, ele foi uma pessoa que prejudicou muita gente neste campo. E assim sucessivamente, muitos outros. Depois nós temos aqui o que nós realmente mais tememos. Já falamos sobre o mecanismo todo, né, de como acontecem essas necessidades de reparação, expiação, provas, de onde surge isso, como é que nós temos que lidar com essa situação. E agora vem as aflições, porque Jesus falou, no mundo, esse mundo que nós acabamos de falar sobre ele, tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então vamos falar um pouco agora sobre as aflições. Não é verdade? Vamos falar. Qual a natureza das aflições? Ou seja, o que é isso? Muitos de nós não entendemos, porque quando ouvimos falar em aflições, a primeira palavra que vem na nossa mente é sofrimento. Posso estar enganado, mas a primeira palavra que normalmente vem à nossa mente quando ouvimos esta palavra aflições é sofrimento. Será que é isso mesmo? Será que nós podemos considerar que aflições são sofrimentos? Qual a natureza? O que é aflição? Para que a gente possa avançar um pouquinho mais, eu vou falar um pouco sobre os conceitos. É bom a gente sempre conceituar, né, para poder posicionar e a partir daí, então, continuarmos com a nosso trabalho, nosso estudo. Aí eu busquei o conceito e diz assim: aflição, sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa em que vá afetar a vida direta ou indiretamente. Esse é o conceito mais amplo que nós temos de aflições. Vamos agora, de novo. É um sentimento. Há pouco nós falamos sobre sentimentos. De onde é que vem o sentimento? Vem do espírito. O sentimento vem de dentro, vem do coração, da centelha divina. Então, é um sentimento. É algo interno, algo que somente eu consigo captar. Não tem como medir um sentimento, não tem como aferir um sentimento. Não tem como você classificar um sentimento que está ali naquela pessoa, naquele irmão. Não tem. Então é um sentimento. E esse sentimento é de agonia, sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma coisa ou causa e que vai afetar a vida daquela pessoa, direto ou indiretamente, sob a sua percepção. Porque quando nós falamos de sentimento, é uma coisa interna, interior. E aí, normalmente, quando a gente fala de aflição, a gente olha o ambiente, a parte externa, que está junto conosco, que está nos afetando ou não, direto ou indiretamente. Mas quando nós falamos de sentimento, é interno. É interno. E aí, assim, para uma pessoa, a mesma condição que está sendo apresentada, pode apresentar agonia, sofrimento intenso, preocupação, desassossego. Para outra, não. A mesma condição.
Então, a situação que foi apresentada, que pode ser uma situação aflitiva, pode causar aflição, sim ou não, dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa. Existe um exemplo simples que eu costumo sempre falar do isopor. Algumas pessoas, quando esfregam o isopor, aquele produto do isopor com a mão, ele faz um ruído. Esse ruído, para algumas pessoas, ele é extremamente aflitivo. Para outras, não. Por que será que acontece isso? A mesma coisa com as situações que nos são apresentadas. Para umas pessoas, causa o sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação, etc. Outro que não. Mas também a aflição pode ser uma sensação. E aí já está ligada ao campo físico, mental, psíquico, e não campo sentimental, espiritual. Né? Que é uma sensação. Eu tenho a impressão, vamos colocar assim popularmente, de que algo não está certo, ou que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Veja bem, não aconteceu. Assim como também na primeira conceito que eu coloquei, ainda não aconteceu. Porque senão não seria uma aflição, seria de fato uma condição que tinha acontecido. De um acidente, de algo que aconteceu, de um fato. A aflição não é um fato, ela é uma pressuposição de algo que pode acontecer. Não é? Então, nós nos afligimos. Por sentimento ou por sensação. Essas duas formas. Um exemplo de uma sensação que eu posso colocar aqui no nosso campo de trabalho, principalmente, nós que trabalhamos com energias ao nosso redor, é que nós temos pessoas que têm uma sensibilidade maior e outras que têm uma sensibilidade menor. Isso é fato. De acordo com o desenvolvimento da nossa pineal, isso acontece mais ou menos. Então, no mesmo ambiente existe a emanação energética que está neste campo circulando todos nós. Algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos. Está no campo sensorial. Quando uma sente mais e percebe, às vezes, as energias pesadas e deletérias que estão à volta, ela começa a entrar em processo de aflição. E imagina que algo traumático ou errado possa acontecer em relação àquilo. Então, isso é aflição. Ok? Existe, então, para que a gente possa entender, o que nós chamamos de justiça das aflições. Né? Claro, se eu estou em processo de aflição, é porque alguma coisa ou algo não está completamente resolvido dentro de mim, para que aquilo possa me afetar. Então, nós temos as causas. Quais são as causas? De onde vêm essas causas? Elas podem vir de dois momentos específicos. Pode ser na nossa vida presente, por conta de situações que nós já anteriormente colocamos, né, em relação a provas e expiações, faltas, arrependimento, regeneração, reparação, né, culpa. Ou pode vir das vidas passadas, situações que nós vivemos lá atrás e que ainda carregamos na nossa memória consciencial, que nos traz algumas aflições. Né? Quais os tipos principais de aflições? Nós temos, na verdade, somente dois tipos. O primeiro tipo são as aflições necessárias. São aquelas aflições que são importantes para que nós possamos vivenciar experiências, não é? E possamos avançar. E aí entram as provas e expiações. Como causas, né? Tipos que nos trazem situações aflitivas. E as desnecessárias,
que são aquelas que são provocadas pelas nossas más escolhas. Escolhas inadequadas. E aí, então, nós temos aí o nosso cabedal, não é, de situações aflitivas que nos levam à aflição, que é o sentimento ou a sensação de que algo vai acontecer com a gente. Não é que já aconteceu, mas que vai acontecer, e isso é que nos traz as aflições. E nós todos, para que a gente possa entender essa situação onde nós estamos e para onde nós precisamos ir, não de onde nós viemos, todos nós sabemos, mas onde estamos agora e para onde nós precisamos ir, nós temos aqui o exemplo da zona de conforto. O que é a zona de conforto? Não é? É aquele degrau da nossa evolução espiritual que nós resolvemos ficar lá estacionados. É o que nós chamamos de zona de conforto. Está tão bom lá, tão gostoso, que nós não queremos sair de lá. Não queremos. E nos agarramos a essas condições, a essa situação que estamos vivendo naquele momento, não é? Sem aceitar e compreender que precisamos ser desafiados sempre como espíritos imortais que somos, para que possamos crescer espiritualmente. E aí alguns de nós caem na zona de conforto, aquele degrau largo, não é? Da nossa evolução espiritual, confortável, com almofada, sentamos lá e ficamos ali, agarrados àquela condição. Não buscamos desafios, ou seja, queremos ficar ali, e às vezes ficamos por muito tempo. Se falar de zona de conforto, vamos colocar vários exemplos. Uma família maravilhosa, não é? Não estou dizendo que não é bom sim. Mas, como eu falei, precisamos ser desafiados sempre, para que possamos crescer. Nos afinizar com aqueles com os quais, em algum momento, criamos desafetos. Ter uma família maravilhosa, amorosa, não é? Um bom emprego, falando de coisas materiais, para a gente poder fazer uma relação. Um bom emprego, uma boa condição financeira, né? Uma boa esposa, bons filhos. Isso tudo são coisas boas, sim, merecemos. Mas permanecer nessa condição sem ser desafiado nos estaciona. Precisamos ser desafiados, é por isso que existem as aflições. Elas são uma condição que nos tenta tirar da zona de conforto. E muitas pessoas confundem a zona de conforto, inclusive, com felicidade. Acham que são felizes naquela condição. São o que normalmente nós chamamos de momentos felizes. Felicidade relativa. Mas não é a felicidade ainda. Não é. Para que a gente chegue até felicidade, precisamos estar sendo desafiados sempre para que possamos crescer cada vez mais. Crescer cada vez mais. Espiritualmente. E isso nós só conseguimos fazer nas encarnações, porque as experiências só podem ser nos oferecidas enquanto encarnados. Olha a preciosidade que é uma encarnação. Olha só, a preciosidade que muitas pessoas, às vezes, por conta de algumas aflições não trabalhadas da forma adequada, desistem dessa encarnação. E sabemos bem de que nós estamos falando. Aqui eu tenho uma frase que eu gosto sempre de citar, para que a gente vamos dizer assim, se policie com relação a essa questão da zona de conforto. Para nós é bom? É um refrigério, para que a gente possa estacionar ali um pouco, recuperar as forças, não é? Para poder continuar a caminhada em novos desafios. Mas se ficar muito tempo parado lá, tem uma frase que diz assim: quando tudo parece bom e fácil,
zona de conforto, com certeza é lá que encontraremos as nossas maiores dificuldades. Com certeza. Porque é quando a gente deixa de vigiar, é quando a gente deixa de perceber o que realmente está acontecendo à nossa volta. Deixa de prestar atenção nas necessidades nossas e dos outras pessoas. E aí nós vamos encontrar nossas maiores dificuldades, porque a probabilidade de cometermos novas faltas é muito maior. E a cada vez mais, como eu sou do ramo de administração, eu posso dizer, adquirindo mais promissórias para que sejam resgatadas lá na frente. Eu falo promissória por conta exatamente da área em que eu atuo especificamente. Para mim é mais fácil, né, falar promissórias. Então, quanto mais promissórias, mais tempo eu vou levar para resgatar essas promissórias. Eu tenho que resgatar algumas que eu já tenho, evitar que eu assine mais algumas, para que eu possa continuar crescendo espiritualmente. Ok? E aí, meus irmãos, essa é a nossa vida diária, né? Onde nós viemos para uma encarnação com nossas provas e as nossas expiações. Aí depois questionamos para nós mesmos se cumprimos ou não cumprimos as provas e expiações que nos foi dada por nós mesmos. Quando cumprimos as provas, já adquirimos conquistas espirituais importantes e temos direito a novas provas para levar para a próxima encarnação. Mas se não cumprimos é porque cometemos alguma falta que precisamos nos arrepender, para que não transforme aquilo numa expiação compulsória. E as expiações também, se eu cumprir a expiação, eu vou ganhar uma oportunidade de reparação, que eu levo também para a próxima encarnação, ou mesmo nesta encarnação, eu posso já trabalhar com reparações. Sim, podemos. Não é? Mas existe aí um item que é importante, que precisamos trabalhar incansavelmente, são as nossas faltas. Porque são as faltas que vão nos propiciando a assinatura de novas promissórias, que nos levam a condições expiatórias e que necessitam de serem reparadas. E assim nós vamos caminhando, não é? Rumo à autoiluminação. O caminho é sempre esse. As aflições, neste caso, são o nosso principal norteador em relação àquilo que precisamos a cada dia trabalhar. São as aflições. Mas, para finalizar, para poder passar para o nosso querido irmão, fazer a prece e o fechamento, temos o seguinte: nesta mesma frase de João, Jesus colocou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus, que falou para nós que faremos tudo o que ele fez e muito mais, falou isso para a gente, quem mais pode duvidar? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito obrigado pela atenção e que Jesus, nosso querido mestre, pastor, continue nos abençoando hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Vamos aguardar agora o nosso querido irmão Luiz chegar até nós aqui para que possamos fazer o fechamento do nosso trabalho.
Ainda não está entrando. Ele vai entrar logo. Ele não pode participar. Ele colocou um recado aqui dizendo que neste momento ele está impossibilitado. Posso chamar Tamires. Ô, Dilson, por favor. Chamar ele de novo aqui. Tá bom, filho. Uhum. Ok. O nosso irmão, no momento, não vai poder entrar. Então, eu queria agradecer, especialmente a essa casa maravilhosa que me acolheu nesta noite, para que pudéssemos trazer um pouco dessa assertiva de Jesus. E vamos encerrar, então, fazendo a nossa prece para que possamos, de fato, encerrar a nossa noite. Jesus, nosso querido Mestre, Senhor das estrelas, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu santo nome, para que possamos, Senhor, estudar os Teus ensinamentos. Aqueles ensinamentos que trouxestes há muito tempo atrás e que ainda hoje reverberam em nossos corações. Que temos o conhecimento de tudo isso. E que depois trouxesse, então, a doutrina reveladora para nos lembrar dessa necessidade de estarmos conectados com o vosso santo ensinamento. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos espirituais, mentores desta casa. Obrigado a todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que participaram conosco deste trabalho nesta noite. Que todos tenham a luz divina sobre seus lares, sobre suas cabeças, sobre seus parentes, irmãos e todos aqueles afins, e que esta luz divina possa nos iluminar sempre no caminho do bem, para que possamos levar essa doutrina consoladora a todos os corações que sabemos que são necessitados, para que possam trazer o despertamento de suas almas e avançando no caminho do bem. Querido Mestre, muito obrigado. Que Jesus continue conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouro que nos é dada de poder trabalhar em Teu santo nome. Amém.